Conexão RS segue na cobertura das eleições 2016. A disputa deste ano é para os cargos de prefeito e vereador nos municípios. Quem está conosco é o pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PMDB, Sebastião Melo. Boa noite, seja bem-vindo, pré-candidato. Muito obrigado pelo convite. Muito bom retornar aqui à Ubra, que eu tenho um carinho muito especial. E sei que essa TV tem também uma bela audiência e a democracia agradece, porque eu acho que debater a cidade é muito importante. Os desafios de hoje e do futuro. Bom, daqui a pouquinho, eu já vou passar, mas daqui a pouquinho a gente conversa com você aí de casa pelo WhatsApp. Você pode mandar suas perguntas e considerações para o 9855-2374. 9588-2374. Isso você pode mandar perguntas e comentários também. Lembrando que essa entrevista tem a duração de 30 minutos, como os outros pré-candidatos e outros que virão ao programa nas próximas semanas. Começo com a primeira pergunta, pré-candidato. Em 2012, o PDT conseguiu emplacar, então, o candidato José Fortunati em primeiro turno. O senhor, como vice, por que desta vez os dois partidos, PDT, PMDB, não estão juntos? A pergunta seria, qual é a candidatura do governo? Olha, Gustavo, primeiro o Brasil mudou muito. Acho que as razões de ter tantas candidaturas é pelo que está acontecendo no Brasil e o desejo da afirmação dos partidos políticos. Nós, do PMDB, tínhamos o Fogaça como nosso prefeito, e quando o Fogaça saiu para concorrer ao governo do Estado, nós tivemos um longo debate interno dentro do partido, e eu presidi o partido naquela época, municipalmente, e chegamos à conclusão que o que estava em jogo era o projeto, e não as pessoas. E nós apoiamos a reeleição pelo projeto e pela pessoa do Fortunati. Bom, isso foi uma decisão do PMDB. O normal dos partidos é terem candidatos, né? Então, nós já temos aí vários candidatos que pertencem à atual base, não é só o PDT. O PTB também, que historicamente não teve cabeça de chapa, tem candidaturas, né? Então é isso, acho que é uma eleição de 2 turnos, a população vai, portanto, definir por 2 candidatos ou candidatas, não é? Porque também tem candidata a prefeita, e eu acho que aí sim teremos o segundo turno. Então não é uma eleição de jeito nenhum para o primeiro turno. Então, acho que tem que ter uma convivência boa, né, da base. Da minha parte, vou discutir os avanços e amadurecimentos da gestão. Sou um vice-prefeito muito atuante, você me acompanha na cidade. Portanto, a nossa candidatura é uma candidatura de avanços, de mudanças, de avanços, de acúmulo de coisas que amadureceram, né? O Fogaça mudou muita coisa no seu tempo, o Fortunati fez isto, quando amadureceu também, e o Melo, hoje vice-prefeito, tem muitas coisas que amadureceram nesses 3 anos e que está pronto para avançar na cidade. Bom, vamos então à nossa redação, agora sim, Guilherme Roquete, boa noite, trazendo a participação dos nossos telespectadores. Boa noite, Vives. Boa noite, pré-candidato. Então, lembrando que o WhatsApp 9588-2374, você manda sua pergunta e a gente lê ao vivo aqui. Mas é claro que ele vale para quem está assistindo o programa na faixa das 6 horas, que é quando o Conexão RS é ao vivo. Depois, na faixa das 22, nós teremos a reapresentação do programa. Mas então, por enquanto, nós temos a dúvida então do Alexandre Costa, que mescla educação e segurança pública. Qual a ideia do senhor para eliminar o crack nas escolas de Porto Alegre, pré-candidato? Bom, Guilherme, muito obrigado pela pergunta. O tema hoje do Brasil, número 1, é segurança pública. Não é um tema só do Rio Grande do Sul, não é só de Porto Alegre. E segurança pública é um conjunto de ações que começa na nossa família, na nossa vizinhança, criança na escola, emprego para as pessoas, espaço público bem cuidado, iluminação pública, mais tecnologia integrada, não basta ter tecnologia, tem que estar integrada com o sistema de segurança estadual. Isso é um problema hoje das prefeituras, eu tenho tratado muito disso com o secretário Jacini. Não basta nós ter um centro integrado de comando, que temos, nós temos só na Carris, são 3 câmeras por ônibus, são 363 ônibus, imagina isso multiplicado, são mais de 1.500 câmeras só na Carris. Tem guarda, tem EPTC. Então, a integração tecnológica é muito importante. Mas eu queria dizer também ao nosso telespectador de que o Brasil precisa criar um fundo para a segurança pública nacionalmente, porque não há hoje uma fonte financiadora. O SUS tem problema, mas cada final do mês vem para as prefeituras ou para o governo do Estado um repasse para você gerar o SUS. Na segurança pública não tem. Fechar as fronteiras é outra coisa importante, mudar a legislação penal, processual penal, que eu acho que também esse é um problema do Brasil. E cá para nós está muito maduro, né, na nossa futura gestão
de criar um fundo municipal de segurança pública, ou seja, para botar dinheiro, seja de recursos públicos, empresarial, outras fontes financiadoras do próprio governo federal. E eu quero também, estou estudando muito, a possibilidade de você ter um convênio guarda-chuva, porque hoje a regra é o brigadiano, no seu contraturno, fazer um bico na cidade. Tu vai lá no mercado, no açougue ou em qualquer lugar, tu vai encontrar o brigadiano lá. Pois bem, então eu entendo que este mesmo brigadiano hoje, que faz de forma irregular, a gente poderia legitimar isso dentro das possibilidades financeiras do município, não é? Você ter uma ampliação mais de brigadiano. A outra questão é o envolvimento comunitário. Tudo isso, segurança pública começa com os conselhos municipais, não é? Então, isso é muito importante. Aí tem os alarmes que estão sendo discutidos. E eu chego à Guarda Municipal, que são 500 homens hoje, 250 armados. Os outros não são armados porque não passaram no teste, porque a lei é de 2014 permitindo armamento para os guardas. E todos os guardas novos que vão chegar na prefeitura a partir de agora, inclusive tem um concurso que foi feito e está em fase de treinamento, esses guardas entrarão todos já devidamente treinados, né, para usar armamentos. Então, segurança pública tem que trabalhar os 3 entes federados juntos, ninguém tem que transferir responsabilidade. Agora, é um conjunto de ações, porque quando falta tudo numa sociedade, só sobra a polícia para os jovens. E é o que está acontecendo hoje, não? Bom, aproveitando o seu conhecimento como vice-prefeito de Porto Alegre, algumas obras, aquele legado da Copa Correto. do Mundo, ainda estão em andamento. Por exemplo, né, são intervenções na Terceira Perimetral, Avenida Ceará, enfim. Por que essas obras ainda não estão prontas e o que deve ser feito, então, para que todas elas e outras até mesmo possam ser encaminhadas? Gustavo, eu gosto de dizer que o Fogaça, que era o prefeito, e o Fortunati, que hoje é o prefeito, era o secretário da Copa, foram homens visionários, porque um evento como Copa do Mundo, ele pode te deixar um déficit ou pode ser uma grande oportunidade de você buscar investimentos. São 14 grandes obras, chegando a R$1 bilhão, obras que deveriam ter sido feitas há 50 anos atrás. Por exemplo, o traçado da nossa Beira-Rio, a Edivaldo Pereira Paiva, é de 1950. Ela foi feita a primeira pista pelo Alceu Colares, um governo de 85, e nós agora entregamos uma obra fantástica para a Zona Sul. Aquele viaduto, que é o viaduto Abdias do Nascimento, perto do Beira-Rio, obra pronta. Viaduto da rodoviária, pronto. Corredor da Bento Gonçalves, entregue, já quase entregue. Protásio Alves, entregue. Quer dizer, e tem a Tronco, que não fica pronta esse ano, Anita Garibaldi fica pronta, Cristóvão fica pronto, Trincheira fica pronto mais para o final do ano, e uma obra que vai tirar 30% do trânsito da Sertório, que é um inferno hoje, é a chamada Severo Dures, que vai dar um novo traçado urbano. Agora, por que demora muito? Primeiro, porque atrasou o dinheiro federal. Segundo, tu tem um excesso de fiscalização. É bom ter fiscalização, mas quando tem excesso demais, isso atrasa um pouco. Nós tivemos erros de projetos, sim. Por quê? Porque você tinha um tempo para apresentar os projetos, senão você não pegava o dinheiro. Então, as pessoas, mas por que tu não previu a pedra? Porque não tinha como prever. Você queria fazer a trincheira, mas tu não tinha feito a prospecção. Então, teve sim erros de projeto, mas se nós não tivéssemos apresentado no PAC Mobilidade Urbana, que era aquele prazo, nós não teríamos feito as obras. Então, eu diria, todas as obras vão ser concluídas, obras necessárias, e fazer obra numa cidade é que nem fazer obra num apartamento da gente, na casa da gente. Fica desarrumado um bom tempo, mas quando termina dá para fazer um bom churrasco. Mas são várias as razões, mas uma delas também é que os governos que nos antecederam não fizeram essas obras. Porque se cada um tivesse feito pelo menos uma, nós não teríamos que fazer 14 ao mesmo tempo. Perfeito. Vamos, então, à redação, mais uma vez. Guilherme Roquette trazendo as perguntas dos telespectadores. 9588-2374 é o número do WhatsApp para quem está nos acompanhando agora na faixa das 6 horas da tarde. E é justamente nesse gancho da questão da Copa do Mundo que o Gustavo, do bairro São Geraldo, pergunta para candidato se a Copa foi positiva para Pois. Tem outra pergunta na sequência, mas vou esperar o senhor responder essa aqui. Como a Copa foi positiva para Porto Alegre? Eu não tenho dúvida. Primeiro, que a nossa cidade é muito acolhedora. Aquela imagem dos holandeses passando embaixo do viaduto Otávio Rocha, que é um dos melhores cartões postais da nossa cidade, que rodou o mundo inteiro. O caminho do gol, que foi uma coisa barata, inteligente, entendeu? Que nós fizemos, as pessoas saírem do centro de Porto Alegre, eu fiz todo o caminho do gol. Você encontrava artista de rua, você encontrava banda, você encontrava quem queria comer o churrasquinho, tinha o churrasquinho, ou seja,
vida urbana, a cidade tem que ser para as pessoas. Então, quando você tira os carros e deixa as pessoas... Então, a Copa foi muito boa. Aquela quantidade de argentino que nós tivemos que acolher do dia para o outro, transformando o Parque da Harmonia num verdadeiro acampamento, a solidariedade da gauchada, o pessoal que vinha, não tinha o que comer, todo mundo, não, vem para cá, é conosco mesmo. Quer dizer, e as obras que estão aí só vieram por causa da Copa. Então, eu digo com toda a sinceridade, para Porto Alegre, você tem 2 estádios, um reformado e um novo. Quer dizer, o Beira-Rio, o estádio que recebeu a Copa, não tem 1 centavo de dinheiro público. Aliás, a única cidade das 12 sedes de Copa que não teve 1 centavo de dinheiro público, 1 centavo, chama-se Porto Alegre. Ou seja, o Grêmio não levou dinheiro, o Internacional não levou dinheiro, e quem ganhou com isso foram as 2 torcidas. E a ida da Arena do Grêmio para o Humaitá, aquilo também mudou para melhor naquela região. Os investimentos ali aumentaram enormemente. Você vai ver ali, sem dúvida alguma, nos próximos 10 anos, uma modificação urbanística fantástica para melhor. Quer dizer, tu tem o viaduto Leonel Brizola, que liga o bairro, que é uma obra que terminou lá em 2007. Você tem a 448, uma obra, do ponto de vista da chegada em Porto Alegre, irresponsável, porque o DENIT não fez o que tinha que fazer dentro da cidade. A empresa OAS quebrou, então as contrapartidas daquela região não aconteceram, e quem está pagando essa conta é a população que mora ali. Nós temos que resolver. O governo não tem que ficar chorando. Agora, acho que a Copa, não tem dúvida em afirmar, foi muito boa para a cidade. Bom, vamos mais uma vez à redação, pré-candidato, porque temos muitas perguntas. Ainda bem, né? E a população está interessada. Ainda bem, né, Guilherme? Exatamente, é essa Guilherme a nossa função. Ronquete, ele é da Fundação Roquete Pinto? Não, o sobrenome é Não daqui sabia, Guilherme, sou teu colega há tantos anos, não sabia. Não, uma turma de Bagé que veio da Inglaterra para cá, para o Rio Grande do Sul. Bom. Muito bem. O André Luiz Martins, do Centro, pergunta o que mais pode ser feito pela integração do transporte público na cidade. A gente sabe até que já tem a segunda passagem gratuita, mas até as bicicletas podem ser incluídas aí, vice-prefeito? Olha, Luiz, belíssima pergunta. Os desafios de cidades são enormes. Mobilidade urbana é uma delas. O Brasil cometeu um grande equívoco desde o governo Juscelino Kubitschek, que foi apostar em montadoras e, portanto, eu estou dizendo apostar em veículos individuais. Nós temos que fazer um caminho inverso, sabe? De poder potencializar o transporte coletivo nos seus mais diversos modais. Tu tem que ter táxi, tu tem que ter bicicleta, tu tem que ter Uber, tu tem que ter outros aplicativos, tu tem que ter lotação, tu tem que ter catamarã, tu tem que ter tudo isso integrado. Nós hoje não temos a integração metropolitana e eu quero tratar disso. Veja o seguinte, não é possível, e eu quero dizer que se for prefeito de Porto Alegre, na questão mobilidade urbana tem vários desafios, mas eu não chego ao final do meu mandato sem integrar o sistema com a Grande Porto Alegre. Por quê? Porque milhares de pessoas moram em Porto Alegre, trabalham em Canoas, São Leopoldo, Esteio e vice-versa. Então, não é possível que um ônibus saia de Canoas, passe na Avenida Farrapos, tenha 20, 30, 40 lugares, às vezes, vazio, e ele não pode pegar o passageiro. Por quê? Porque o sistema não é integrado. Isso não é razoável, isso não é da boa gestão. Então, isso tem que mudar, isso vai mudar. Nós vamos implementar os BRTs, né, nos corredores da Protásio Alves e nos corredores da Padre Cacique. Depois vem a Tronco no seu final, que vai ligar a Terceira Perimetral, e também na Bento Gonçalves. O que é o BRT? O BRT é um ônibus para 150 pessoas, tem corredor exclusivo, as sinaleiras são inteligentes, ou seja, quando chega próximo, essa sinaleira abre, o ônibus passa, porque o cidadão ele quer 2 coisas fundamentais. Ele quer um ônibus limpo, seguro, e quer que ele quer chegar um pouco mais rápido no seu destino. E hoje tu tem momentos em Porto Alegre que o ônibus está andando a 12, a 9, a 14 km por hora. Isso é uma coisa terrível para o privilégio do cidadão. Então, os BRTs vão chegar na próxima gestão, porque os corredores ficaram prontos e agora tu tem que construir as estações. Aliás, eu estive agora com o secretário Capelari, com o Urbano, fiz uma rodada Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e lá, fundamentalmente, ficamos num dia segunda e terça, segunda em Belo Horizonte, terça no Rio de Janeiro, e era muito singela a visita. Nós queríamos saber o que está dando certo, mas especialmente o que não está dando certo, para que a gente, ao fazer o BRT aqui em Porto Alegre, a gente não cometa equívoco. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo, nós temos hoje a segunda passagem integrada, né, que dentro daquele período, né, o passageiro pode pegar a segunda passagem, isso vale para o estudante, a segunda passagem para o estudante é gratuita. Agora, o sistema de transporte coletivo no Brasil vive um grande problema, porque tu tem hoje cada vez menos passageiro, a passagem aumenta muito. No caso de Porto Alegre, eu não estou dizendo que não tenha
todas são justas, mas 32% não paga passagem, e como não tem dinheiro público na passagem, então significa que quem anda no transporte tem que pagar pelo que não pagam, quer dizer, quem 70 e 68 paga pelos 100%. Então, isso é um problema, todo ano vocês acompanham. Quando tem que aferir a passagem no início do ano, é aquela questão, como é que nós vamos fazer? Quer dizer, tu perde o passageiro, o sistema tem que estar equilibrado. Nós fizemos uma licitação histórica, primeira vez em 244 anos na cidade, foi feita uma licitação. Então, agora tu tem um sistema, tu entendeu, com segurança jurídica, que vai nos permitir aperfeiçoar muito. Com GPS, diminuímos o número de passageiros por ônibus, quer dizer, um controle melhor da frota, a renovação da frota sempre com ar-condicionado, ou seja, isso é qualidade de transporte coletivo. Agora, em qualquer lugar do mundo, em hora de pico, você tem problema, você tem superlotações nos ônibus. Vice-prefeito e pré-candidato, apenas para não deixar passar, já deu um indício da resposta quando citou o Uber, mas outros aplicativos. O que a gente viveu agora, nos últimos dias na cidade, a manifestação dos taxistas, Correto. Algo a acrescentar em cima dessa polêmica que transcendeu estar nas redes sociais hoje? Deixa eu lhe dizer o seguinte, nós, de forma muito responsável, produzimos uma legislação e que contou com muita gente, inclusive com o Ministério Público. O fundamento jurídico do nosso processo, todo ele veio de contribuição do Ministério Público. Nós criamos uma taxa, não é, para os Uber operar em Porto Alegre, porque nós achamos justo que o taxista tem que pagar uma taxa e o Uber opera sem taxa. Mas a lei que nós apresentamos não é para o Uber, a lei é para aplicativo. Então, eu sou favorável aos aplicativos, como sou favorável que a cidade faça teste dos carros elétricos, para que possa fazer uma estação no centro, no moinho de vento, e a pessoa deslocar e poder deixar o carro no outro local. Quer dizer, nós temos que fazer uma experiência disso. Há um outro processo em andamento, discutido também, de aplicativo para lotações, ou seja, você tem Uber, daqui um pouco do poder de lotação, que é aquele cliente que, olha, eu não preciso chegar tão rápido, eu traço, quer dizer, tu tem um traçado que é o próprio operador que faz, não é um traçado fixo. Então, o caminho é compartilhamento. Não há mais espaço para as cidades conviver com tantos automóveis. Então, tudo que vier do ponto de vista de compartilhamento, você tem uma acolhida aqui, nossa, muito. Agora, os taxistas têm um papel, eles vão continuar, são gente boa, trabalha pela cidade, são gente que trabalha muito, levanta cedo, mas a vida é isso. As coisas mudam e, na verdade, vem um concorrente. Isso é que nem farmácia, né? Eu só vejo nascer mais farmácia na cidade, não vejo ninguém quebrar. Então, eu posso fazer um comparativo. Quer dizer, eu vejo uma farmácia no lugar, eu vejo o cara vai lá e bota toda a farmácia, as duas funcionam. Então, o Uber é isso. Ele veio, os outros aplicativos virão, mas o táxi vai continuar e ele tem um papel fundamental na cidade. Muito bem, vamos até a nossa redação. Tem gente até declarando voto já, viu, vice-prefeito e pré-candidato? É ou não é, Guilherme? A Miriam disse que o candidato que aprovar aí o Uber, que regulamentar o Uber, tem o voto dela. Ela fala lá de São Leopoldo, a Miriam. Bom, mas a gente tem um telespectador assíduo, Alexandre Martini, mandou pergunta para todos os pré-candidatos, mandou para o vice-prefeito Sebastião Melo também. Ele quer saber o que pretende fazer em relação ao estado das calçadas de Porto Alegre. Lembrando que na campanha anterior foi prometido que faria um mutirão, vice-prefeito. Olha, Guilherme, dos acúmulos que eu venho tendo ao longo desse tempo de vice-prefeito, fui vereador da cidade, eu quero abrir na campanha, se for prefeito, uma discussão se o proprietário deve fazer a calçada ou se deve ser o município. Hoje é o proprietário. Talvez o proprietário possa ser nas ruas mais interiores, mas nos eixos talvez tenha que ser a prefeitura e cobrar a conta, porque o que tem acontecido hoje é que as calçadas, às vezes, são feitas muito desconectadas uma da outra. Agora nós temos um problema de toda a ordem, porque tem pessoas que não respeitam, botam carro, especialmente no centro histórico, os caminhões que carregam transporte de valores. Então, uma cidade precisa de estética, e uma cidade da estética bonita é aquela que tem boa pintura, que tem boa calçada, que tem um mobiliário urbano que dá gosto de olhar. Então, eu estou muito aberto a discutir com a população se nós devemos continuar nesse modelo de o proprietário fazer a calçada ou mudar. Agora, eu quero também dar um depoimento. O 156, que é o canal de entrada da prefeitura, nós fizemos muitas notificações, muitas, milhares. E o cidadão fica muito irritado só da notificação, dizendo que ele tem que fazer a calçada. Então, veja, é um negócio complicado. Quer dizer, tu notifica, tu não multa, tu dizendo, olha,
Por favor, o senhor tem um prazo para fazer a sua calçada. Vocês nem imaginam o que as meninas recebem de xingamento. Dizendo, mas a prefeitura não tem esse direito. Não, tem obrigação de fazer isso. Eu sou muito colaborativo, viu, Marcelo? Guilherme, se for prefeito, você vai me ver prefeiturar muito, trazendo a população para ajudar a tomar a decisão, encontrar soluções colegiadas e fazer cumpri-las, ou seja, envolver as pessoas. Eu acho que prefeito não pode estar ditando ordem, ele tem que construir soluções, agora ele tem que também ter autoridade, porque as coisas acordadas tem que fazer cumprir, não? Bom, antes da gente ir para a redação, eu vou juntar duas perguntas aqui, duas questões importantes. A primeira diz respeito à saúde, né? A gente está vendo aí clínicas, Conceição com emergências superlotadas. De que forma a gente pode garantir esse atendimento à população já com a municipalização da saúde? E a questão da crise financeira, né, que atingiu o governo federal, atingiu o governo do estado e também hoje atinge a prefeitura. Se fala, alguns pré-candidatos falaram em reforma do funcionalismo, de se reformular alguns serviços também para a população, retirando ou não. O que o senhor pensa a respeito? Como podemos sair dessa crise? Essas duas perguntas davam assim, uns 45 minutos, mas como eu não tenho 45 minutos, eu vou ter que encurtar aqui. Pois não. Primeiro, o Brasil está quebrado. 70% dos recursos dos municípios, no caso de Porto Alegre, depende do repasse do governo do estado. E quais são os nossos principais do governo do estado? É o ICMS e o IPVA. São dois impostos que vêm parceiro para nós. Tá? Do governo federal, os outros tributos, e 30%, no máximo, é arrecadação municipal. O que Fortunati e eu temos feito? Nós temos cortado onde não podemos cortar. Nós não atrasamos salário, como muitos municípios já fizeram, como 17 governos dos estados fizeram, e nós não pretendemos atrasar salário. Ou seja, mas está sendo muito difícil não atrasar salário. Inclusive, você acompanhou hoje, nós fizemos 3 opções para poder repor a inflação aos nossos servidores. Eu quero dizer que a grande maioria dos servidores compreenderam, tanto é que não está nem em greve, mas 500 servidores, numa assembleia, decidiram para manter a greve. Acho que não está compreendendo o que está passando no Brasil. Se eu comparar o quadrimestre de 2015 com este, Porto Alegre deixou mais de 110 milhões, deixou de entrar nos cofres. Então, isso é muito dinheiro. Então, esse é o problema. Então, isso atinge os serviços, sim. Tá? Nesses dias, uma reportagem de ontem, olha, tem problema fazer uma denúncia que não tem remédio na farmácia tal. Eu disse, não, não é denúncia, não, é verdade. Não tem porque está faltando dinheiro para comprar. Tá? Então, esse é um problema sério de todos os municípios, e se a economia não der a volta por cima, isso vai piorar. Vocês acompanharam agora, né? O pior mês da arrecadação foi agora. Então, o repasse vem no mês posterior. Então, você imagina que estava mal, vai piorar a partir do mês que vem. Saúde pública. O SUS foi talvez a maior inclusão social que esse país teve nos últimos 20 anos. Eu estava lá no seu nascimento, eu tinha 18 anos de idade, militante da luta social. Ele não é perfeito, mas ele é melhor do que muitos sistemas do mundo inteiro. Nem os americanos resolveram o problema da saúde deles. Então, o problema do SUS é assim, ó, quem entra sabe que ele é bom, ele é ótimo e está tudo bem. O problema é aquele que está lá e não consegue entrar. Qual é a nossa complexidade? Nós temos 141 unidades básicas de saúde. Nós temos 206 equipes de saúde e família. Nós temos alguns pronto-socorro aberto, né, de pronto atendimento espalhado. Loma do Pinheiro, Bom Jesus, Tronco Cruzeiro, mais o pronto-socorro municipal. Nós atendemos o conjunto da população de Porto Alegre, mas na alta complexidade, nós atendemos todo o Rio Grande do Sul. Olha, Montenegro fechou, Canoas fechou, tu entendeu? Charqueadas fechou o hospital. Para onde é que essas pessoas vão? Todas para Porto Alegre. Então, quando tu passa a régua hoje no final do mês, nós temos um contrato que a maioria deveria ser atendida os porto-alegrenses e 35% na alta complexidade, que são as cirurgias graves e gravíssimas, você atender os pacientes do interior. Hoje tu está pagando 65% de que vem do interior. A dor não tem fronteira e, portanto, ele entrou, ele tem que ser atendido. Então, saúde pública é gestão e dinheiro. Nós hoje temos o prontuário eletrônico, que é uma coisa muito importante que não tinha em Porto Alegre, ou seja, hoje o cara que consulta na Restinga, se ele for na ilha, ele vai aparecer o remédio que ele tomou, o dia que ele foi atendido, quer dizer, então isso é uma coisa boa. O acolhimento é um outro avanço importante, que é exatamente você
tem 100 pessoas na fila, 50, você faz uma classificação da gravidade de cada um e você encaminha de acordo com a gravidade. O que tem de desafio para o futuro? Aumentar a equipe de saúde e família, pretendemos fazer isso de acordo com o nosso caixa, pretendo levar algumas unidades básicas ao atendimento até às 20 horas para facilitar a vida da população. Hoje elas vão só até às 18, então esse é um estudo que nós estamos fazendo, e se for prefeito eu pretendo fazer isto, e pretendo ter mais equipe de saúde mental, porque hoje a droga tomou conta de todos os cantos do Brasil, e Porto Alegre vive também uma coisa terrível que é a drogadição. Então, nós precisamos de aumentar os leitos, nós precisamos de aumentar os atendimentos, os CAPs, entendeu? Que são os atendimentos à porta de entrada. Então, esse é um atendimento. Agora, tudo isso, meu caro amigo Gustavo, nós temos que saber o seguinte, é dinheiro. Porque o mais fácil é dizer o seguinte, eu vou fazer. Não, tu faz com competência e com grana. Não se faz nada sem recurso. Tu tem que racionalizar, e tem que dar prioridade. Então, tem 3 áreas muito prioritárias. Segurança pública, o emprego, o empreendedorismo, a questão da saúde pública, quer dizer, são áreas muito prioritárias. Educação, que não pode, por mais que passe crise, tu não tem como tirar recursos. Perfeito. Vamos à redação, estamos chegando aos finalmente. Guilherme, as últimas participações, por gentileza. É um desafio para o vice-prefeito Sebastião Melo responder rápido às dúvidas da Daiane do bairro Cristal e também da Karine, que diz que é servidora da FASC. As duas querem saber quais são as propostas para os municipários em greve, que estão reivindicando melhorias e valorização. E a Karine ainda acrescenta que a Secretaria da Fazenda teve uma gratificação há pouco tempo e os outros servidores não tiveram. Olha, Karine, eu tenho tido um diálogo como vice-prefeito muito franco com os municipais em todos esses anos. E, aliás, estive ontem, praticamente todo dia, numa mesa de negociações. Nós, o ano passado, só para ter uma ideia, havia uma ação do Ministério Público querendo tirar 30% do salário dos servidores, o chamado efeito cascata, que era a forma de calcular o salário. Nós produzimos 2 legislações e fomos para a Justiça, eu e o prefeito, e defendemos com unha e dente para que nenhum servidor perdesse um centavo. Isso foi vitória coletiva dos servidores e da administração. Segundo, os servidores sempre reivindicavam um plano de saúde, a prefeitura foi lá e bancou um plano de saúde, especialmente para os que mais precisam, subsidiado. Este ano, nós estamos propondo a reposição. Qual é a proposta do governo? O governo está propondo, em 3 parcelas, repor a inflação. Nós temos 3 propostas, sendo que uma parcela, em 2 propostas, fica uma parcela para o ano de 2017. Por quê? Porque 2017, porque o IPTU entra no final do ano e parte no início do ano. Então, nós temos usado já há muito tempo a arrecadação do IPTU para quitar a segunda folha, que é o 13º, e, nesse caso, agora, pagar exatamente o acordo que nós estamos produzindo. Infelizmente, os servidores, hoje pela manhã, entenderam de manter a greve. Então, negociação voltou a estaca zero, as propostas que foram colocadas na mesa estão todas retiradas, o ponto, evidentemente, que foi cortado e vai ser descontado, isso é absolutamente normal numa greve, e as progressões dos servidores, que também estavam na mesa, essas não vão sair enquanto tiver greve. Então, a gente respeita muito os servidores, mas eu quero me dirigir aos 22 mil servidores que não estão em greve, porque esses estão lá dando conta do recado, esses estão lá trabalhando no seu dia a dia, e tem 500 que optaram pela greve, nós respeitamos isso. Sim. Agora, eu quero apelar aqui. Aconteceu a semana passada 2 questões muito graves. Eles trancaram os transbordos do lixo, isso fez com que dezenas de bairros ficassem entupidos de lixo. Isso é saúde pública. Não pode fazer isso. O serviço essencial de uma cidade não pode parar. E os grevistas sabem disso. Segundo, foi trancar a central de consulta. Quer dizer, como é que tu vai fazer? Um cidadão vai morrer? A ambulância não vai poder circular no hospital onde tem vaga? Não, por favor. A democracia tem regras, ou seja, nós precisamos garantir que as pessoas se reivindiquem, sim, mas serviço essencial não pode faltar à população. E eu tenho certeza que o bom senso vai reinar. Bom, Guilherme, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou deixar o minuto para as considerações finais, nosso pré-candidato, mas agradeço a tua participação e de todos os nossos telespectadores. Exatamente. Um abraço, então, para Marta de Sapucaia do Sul, que diz que assiste o programa sempre. Um abraço para ela, o Luiz de Gravataí, o Paulo Professor e todos os municipários que também estão bastante na audiência do vice-prefeito Sebastião Melo. Boa noite, vice-prefeito.
Obrigado, Guilherme. Eu deixo agora, então, um minuto final para o vice-prefeito e pré-candidato Sebastião Melo se comunicar diretamente com o nosso telespectador. Muito bem. Luiz Gustavo, primeiro, muito obrigado. Gosto muito da Ubra. Um abraço a toda a equipe. E dizer o seguinte, olha, eu quero ser prefeito de Porto Alegre para devolver muitas oportunidades que essa cidade me deu. Eu cheguei no final da década de 70 aqui, né, e foi um acolhimento muito importante. Aqui eu comecei lá numa lancheria, depois passei pela Ceasa carregando caixa, me tornei um advogado bastante combativo do Tribunal do Júri. Mas a cidade me deu uma coisa mais importante que isso, foi uma consciência política. E ali tivemos todo aquele trabalho do combate à ditadura. O povo me fez vereador por 3 mandatos e agora sou vice-prefeito. Eu quero ser um prefeito do empreendedorismo, do emprego, da desburocratização, do diálogo franco e aberto, tu entendeu, da cidade, de melhorar a saúde, a segurança pública, de trabalhar sem botar culpa em ninguém, ou seja, e fazer uma campanha com muito diálogo, com muita franqueza, porque eu acho que a política, o que está acontecendo no Brasil é muito importante. Nós estamos passando um momento necessário. A Operação Lava Jato talvez seja a coisa mais importante que aconteceu nesse país. E eu quero dizer que doa quem doer, ela não pode parar, porque todos que cometem um crime merecem ser punidos, mas aquele que rouba o dinheiro público rouba a esperança de uma nação. Então, o dinheiro público é sagrado. Então, eu acho que é nesse tom de muito diálogo, de muita franqueza, tu entendeu? Político também tem que dizer não, né? Político só diz sim, me desculpe, está no caminho errado. A minha vida, a vida pública é de muitos nãos e de muitos sims, e de muita construção coletiva. Se eu pudesse, olha, eu sou um cara que levanto cedo, que durmo tarde, que resolvo o problema, que enfrento, não transfiro responsabilidade para ninguém. Vocês me acompanham aí em muitas e muitas coisas do dia a dia da cidade e tem a honra de estar ao lado do Fortunati, que é um prefeito empreendedor, e cumprindo o meu papel de cogestor, querendo amanhã ser o gestor principal da cidade. Perfeito. E muito nos honra a sua presença, vice-prefeito. Desejo boa sorte na sua caminhada, na sua candidatura. E muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado pelos elogios à nossa produção. Seja sempre bem-vindo. Não, e é importante, sabe por quê, tia? Porque debater a cidade, no momento que o Brasil só discute Brasília, é importante debater a cidade, porque os próximos 4 anos alguém vai nos governar. Sem dúvida. Entendeu? E são temas que nos afetam no nosso dia a dia. Então, eu quero cumprimentar a Ubra, porque a lei agora permite isso. Ou seja, já que nós vamos ter 35 dias de campanha de televisão, quando vocês permitem esse debate pré-eleitoral, centenas de pessoas vão poder conhecer. Eu acho que as prévias americanas são muito mais importantes que a eleição, porque lá você conhece o cidadão como ele é. Ele fica ali exposto a todos os temas e aí o eleitor americano vai poder, olha, nesse eu não voto. Sim. Bom, mais uma vez, obrigado pelos elogios e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.